Olá, boa tarde a todos os espectadores do 8h30 Festa do Cinema Italiano, a Festa do Cinema Italiano nos países lusófonos. Estamos a chegar ao último dia cá no Brasil, mas foi um festival de grande sucesso. Dezenas de milhares de pessoas viram os filmes que mostraram no festival e agradeço mais uma vez toda a paixão, a curiosidade e o interesse do público brasileiro pelas produções italianas. Agradeço claramente, antes de tudo, os apoios que recebemos no Brasil, com a Embaixada da Itália, o Instituto Italiano de Cultura de Rio e de São Paulo, o nosso parceiro Generali e também todos os outros divulgadores que apoiaram este evento. Hoje temos, para concluir o festival, verdadeiramente uma hóspede de honra. Foi homenageada este ano com uma mini retrospectiva, podemos chamar assim, um focus, com quase todas as suas obras, que ao longo destes 10 dias foram vistos por muitas pessoas ali no Brasil. Temos conosco uma fantástica realizadora, chama-se Alicia Rohrwacher, um dos nomes mais importantes do novo cinema italiano e também internacional. É uma habitué do Festival de Cannes, os seus filmes são projetados com grande sucesso em todo o mundo. Foi possível ver os seus filmes agora na Festa do Cinema Italiano. Espero em breve também as suas novas produções ter conosco. A de ajudar uma conversa, uma discussão com a Alicia, temos cá conosco a Flávia Guerra, jornalista, crítica de cinema e também a cara quase da Festa do Cinema Italiano no Brasil. E, por isso, antes para começar, para quebrar o gelo, eu vou pedir a Alicia, que nós já conhecemos, porque foi visitar-nos em Lisboa há vários anos atrás, vou perguntar-lhe como é stato o tuo italiano, como é stato il Como tuo... foi, Alice, o teu início no mundo do cinema? Como você entrou nesse mundo? Eu sei que você passou também por Lisboa e gostaria de saber como foi teu percurso para entrar justamente no cinema. Falo um pouco de português, não muito, mas estudei em Lisboa. E foi em Lisboa que eu comecei a trabalhar no cinema. E, infatti, ora passo all'italiano. Agora vou falar italiano. Foi graças também a essa permanência em Lisboa, onde eu frequentei o curso do Municipal de Lisboa, filologia, e nasceu essa paixão. Em Lisboa eu fiz um documentário que dizia respeito à história do circo, com Paulo Generolo, e em Lisboa eu fiz um documentário que talvez alguém tenha alguma cópia, pois a um certo ponto o primeiro documentário que eu fiz em Lisboa era em Vila Morena, um documentário sobre essa realidade que tinha sido criada em Lisboa. Portanto, Lisboa é muito ligada a essa escolha de trabalhar no cinema, sobretudo a escolha do documentário, e que depois eu passei ao fiction, porque eu acredito que haja muita verdade dentro da fiction. Uma famosa expressão que todos conhecemos é que, quando nos encontramos frente a alguma coisa falsa, nós sempre falamos que parece verdadeira, e quando nós encontramos alguma coisa verdadeira, que nós falamos que ela parece falsa. Por exemplo, um lindo pôr do sol parece uma pintura, e se nós olharmos uma foto de uma pôr do sol, nós falamos, nossa, parece verdadeiro. Existe entre o verdadeiro e o falso um território comum. E assim foi, então, meu trabalho na fiction, no Corpo Celeste, um dos meus filmes. Existe uma zona cinzenta entre esses dois lugares onde acho que seus filmes acontecem. E você sempre fala da história, né, que você sempre quis fazer um trabalho que tivesse muito a ver com a sua vida, né? Sim. E eu já vi você falar em debates que você trouxe
do seu pai, que é apicultor, da sua mãe, que é professora, como eles têm a vida e o trabalho como quase uma coisa só. Como é que você traz isso para o seu trabalho, que não é autobiográfico necessariamente, para criar a ficção, para fazer a ficção? Credo que Bom, eu acredito que a coisa importante do trabalho do diretor de cinema e a coisa bela e de aventura, mas também que exige muito esforço, é que nunca existe uma verdadeira separação entre a vida e o trabalho. E talvez o nosso trabalho é uma espécie de destilado da nossa vida, de alguma forma, da nossa vida, não apenas a nossa, mas a vida que atravessamos, que estudamos, que conhecemos, e prevê um enorme trabalho. Isso é destilar, então, essa grande quantidade de coisas e prevê um trabalho contínuo. Mas isso me fascinava e talvez também me encantava o cinema, pois é um local que une diversas pessoas. E eu gostava da ideia de trabalhar numa comunidade, um lugar que une a imagem, o som, a música, a pintura, a vida, o amor pela vida, a experiência, todo o conto da história, escutar as histórias, tudo se une num único local, como se fosse uma ágora, como nós podemos imaginar na mitologia e que nos foi transmitida. É como se tivesse essa praça onde muitas coisas se unem e a união acaba sendo um imã magnética. E não é sempre fácil, porque é bastante complexo também, mas é fascinante. Muito bem, quase para dar uma continuidade a quello que stavi dicendo. Para dar continuidade ao que você estava falando da Agorá, essa praça com os mais elementos diferentes que convergem, e um elemento muito belo e interessante do cinema é a realidade extrema e a fantasia, como pode ser vista em diversos elementos, e que são dois universos que se comunicam muito entre eles. Isso é um elemento que, não em oposição, mas sim em simbiose um com o outro. E talvez um dos elementos mais característicos do teu cinema. Como você consegue unir esse elemento fantástico com outro tão real? Como isso acontece? Sim, há uma continuidade que é uma continuidade, que é uma narração que sempre nasce para responder exigências práticas, reais, mas que acabaram sendo modificados numa linguagem que podia ser interpretada de diversas formas, dependendo do que você encontraria naquele espaço. E, enfim, numa única história existe o destino de uma multidão. E essa parte das fábulas é real. Eu já escutei fábulas que são reais e talvez eu tenha uma tendência, não sei como dizer, mas não em relação à psicologia, mas sim em relação ao simbolismo, à interpretação dos nossos interiores, como os monstros que nós encontramos nas fábulas. E essa foi a minha experiência também na minha vida. Eu encontrei, talvez, mais a fábula, mesmo na dor, na tragédia, dentro das realidades. Alice, você já comentou que o Maravilhas, Le Maravilha, não é um filme, novamente aqui, biográfico, porque muita gente te pergunta isso, mas que algo que me colpiche muito, me toca muito, sendo também brasileira, porque esse é um assunto que nos diz muito respeito, é que você disse que fez o filme para falar de como estamos transformando a nossa cultura, o nosso passado, nosso modo de vida em um produto,
né, em um pacote turístico para vender. E quando a gente faz isso, a gente mata esse modo de vida também. Ele vira algo de museu, né, que não tem esse contato. Você sempre traz esse contato entre o passado, o campo e a cidade. Então, eu queria que você comentasse sobre essa realidade que você sempre traz, principalmente essa questão do campo, do passado, com as grandes cidades, né, que é algo muito contrastante no Brasil também. Credo che anche per il Brasile sia la stessa Eu cosa. acho que para o Brasil é a mesma coisa também. É claro que talvez a nossa geração tem um papel épico, que é quase o que une dois mundos. É um mundo que, tanto para o mal como para o bem, tem uma continuidade. Portanto, eu tenho certeza que o meu papel de ser uma pessoa que nasceu na década de 80 é de levar para frente, questionar-se sobre esse limite, esse território de fronteira, de transformação, que fala sobre o nosso passado e que, através da transformação de uma outra coisa, que tem uma presença, talvez é alguma coisa que está mais dentro de nós, dos nossos gestos, que pertencem a uma história do passado e a determinados locais. Portanto, nas maravilhas, tudo que nós fazemos é autobiográfico. Se nós falarmos de autobiografia, a narração de um acontecimento que aconteceu na minha vida não é, mas tudo aquilo que você acha nas maravilhas e também Corpo Celeste e Feliz como Lázaro, eu posso compartilhar com a experiência, porque é um mundo que eu conheci e, portanto, posso contá-lo. Nas maravilhas, uma família muito verdadeira não consegue vender a si mesma e não sabe se vender. Então, é uma história de falência, fracassa. Talvez não é o que nós conseguimos vender de nós mesmos, não é a parte mais autêntica nossa. E, portanto, enquanto permanecia essa relação, que permanece até agora, eu estou trabalhando e me interessa muito essa relação de diferentes camadas entre o passado e o presente. Eu venho de uma região de vulcões e há muitas coisas abstratas. Cada pedra que eu pego na mão é uma pedra, mas se eu olho, tem tantas linhas, coisas diversas, num único objeto, tudo junto, e para mim isso é evidente. E você fala, Stephanie. É muito belo, muito belo. Sim, é muito bonito tudo isso. Eu gostaria de ir um pouquinho, fazer um passo para trás. Dentro da tua experiência, há muita montagem também, e filmes como o filme A Canção, onde a montagem é um elemento muito forte e com material de arquivo. Você pode explicar? É uma pergunta que eu me faço: qual é a diferença? Há pontos de vista diferentes entre trabalhar com a montagem ou no set. Qual dos dois mundos você prefere e aonde você se sente mais à vontade? Bom, certamente a montagem foi a minha escola. Eu fiz o meu primeiro filme, o meu Corpo Celeste, uma curta-metragem. Portanto, graças à montagem, eu tinha ideias muito claras de como se conta, como se narra uma história. E não necessariamente com regras clássicas. Eu tive mestres, e tenho uma minha mestra, a Lisbona, Luciana Fia, que me ensinou muito sobre a montagem, edição e outras coisas também. Tive sorte de poder trabalhar com ela e de perceber a preciosidade
de cada corte, da reflexão de um corte, e também do pouco, de quão é belo fazer pouco quando justamente se faz um corte, escutar uma cena. Portanto, certamente, a montagem, a edição, para mim foi uma escola importantíssima. E depois eu não cheguei no cinema através da história do cinema, que eu adoro, mas eu conheci depois. A cinefilia chegou depois. Eu conheci através do trabalho, a parte prática de fazer as coisas. E depois, através do fazer, eu conheci a história do cinema. E eu me apaixonei duplamente. Ótima história. Aprender na prática, acho que ela é vivo, algo muito vivo. Lídia, eu queria voltar também aqui à questão do campo, porque no Homélia Contadina, você e o JR trouxeram essa questão dos campesinos, dos camponeses, e criaram esse enterro simbólico, nesse funeral simbólico. E é uma performance também. E eu queria que você falasse também sobre essa questão, né, que não é só cultural, agrícola, mas ela também é ecológica, e transformar isso numa peça que está para todo mundo ver. Tratar isso, dessa questão tão importante, de um jeito lúdico, eu diria, artístico. Sì, Omelia Contadina è un progetto che è nato... Omelia Contadina é uma ação cinematográfica. O filme não é uma obra de arte, é a ideia de iniciar a fazer ações e começando a fazer coisas não apenas para contar histórias, mas para agir. Ele nasceu junto com um artista que eu tive a sorte de colaborar com ele, e nasceu para dar essa imagem que é um instrumento de guerra, e dando um instrumento de batalha para ajudar tantas lutas que acontecem no nosso planeta, que são as lutas dos pequenos agricultores contra os grandes multinacionais, e também da forma de agir de governadores, que é uma situação dramática a nível mundial. Esse é o centro, o âmago da crise. Justamente estão no centro de tudo isso. A pessoa ambiental, com a parte de guerras e tudo mais, e nós queríamos, então, não a imagem, o momento em que a imagem são necessárias para dar voz, nós queríamos dar uma imagem, mostrar uma imagem que pudesse ser uma voz. Atravessamos esse campo, onde os camponeses estão lutando contra essas multinacionais, coisas que eu sei que acontecem no Brasil também, e frequentemente nós sentíamos essa palavra, a agricultura morreu, e nós falamos, vamos fazer um enterro, já que tudo morreu, temos que celebrá-lo. E, claramente, um funeral, um enterro, é uma coisa dramática. E, então, se diz o que nos deixou, por que uma canção morreu. E, então, nós mostramos que milênios da história da agricultura nos trouxeram até nós essa situação. E, portanto, nos parecia importante que se tornasse uma linguagem universal e não apenas uma linguagem local. Tomara que possa ser útil e que os camponeses australianos repensaram, e é uma coisa que pode se dar, quem sabe, levar para frente. Purtroppo ci stanno qui tante persone. Infelizmente, guarda, chiudiamola. Temos um problema técnico, mas podemos terminar dessa forma. Foi muito lindo
E me dá muito prazer, e eu estou muito ligada ao Brasil, ao Portugal, me sinto muito ligada a essas terras que deram muito. Eu gostaria cumprimentar uma colega conhecida do Stefano. Sì. Lui adesso vive in Brasile? Sì, dobbiamo venire in Brasile. Va bene. Se vi serve io posso fare ancora, ma devo uscire da qui e posso... Não, eu posso continuar, mas eu tenho que sair desse estúdio porque a imagem não está congelando. Te agradeço. Muito obrigado. Bom trabalho para você, Alice. Não se preocupe. Tchau, tchau. Obrigada. Devemos dar um olá, temos de dar um olá à Alicia Rohrwacher. A Alicia Rohrwacher estava neste momento na sala de edição do som do seu último filme, por isso percebemos também as dificuldades, o pouco tempo que ela tinha. Mas eu acho que foi muito, muito interessante. Estamos a dizer, ela é provavelmente uma das vozes mais importantes do cinema italiano da atualidade. E esperamos verdadeiramente em breve ver os seus próximos filmes. Temos ainda um dia para ver os filmes de Alicia Rohrwacher, que eu acho que só acaba amanhã às 18 horas, hora brasileira, e hoje continuam com outros dois filmes, que são Predatori e Favolacce, Fábulas Sombrias, outros dois grandes filmes italianos. Então, mais uma vez, agradeço a todos os espectadores da Festa do Cinema Italiano. Espero que gostaram deste evento, desta versão online do festival. Contamos o ano próximo de voltar também fisicamente, mas é muito importante trazer novamente bom cinema italiano. Volto a dizer, ainda não fechamos as contas, foram dezenas de milhares de pessoas que foram ver os nossos filmes nestes 10 dias. Agradeço ainda mais a vossa colaboração. Volto a agradecer ao Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, do Rio, toda a rede diplomática e consular da Itália e general, assim como quem nos ajudou muito na divulgação, como o Papo do Cinema, como a Adoro Cinema, como a comunidade italiana, e assim como a Folha de São Paulo. Um agradecimento forte também a toda a equipa da Festa do Cinema Italiano. Você está a ver só a Flávia, mas depois atrás da Flávia há muitas outras pessoas que trabalharam para fazer este festival. Então, deixo-vos ainda, temos um dia de programação e depois voltamos pelo ano próximo. Ainda um obrigado, um grazie a tutti gli spettatori della Festa del Cinema Italiano. Até o próximo ano. Obrigado. Tchau, obrigado.